Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos entrando no ar com o Gerando Valor, o videocast da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Esse espaço reservado aos empreendedores, às personalidades da nossa cidade, contando um pouco das suas histórias, enfim, dos sucessos, insucessos, as vitórias, os desafios da vida. E sempre com a apresentação minha, Anderson França, e a Bia Witzler Serve, que é a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Bia, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vinda. Tudo bem, um prazer estar novamente aqui, mais um videocast, e estamos com uma queridíssima mulher maravilhosa que vai trocar aí experiências e contar para a gente um pouco da sua trajetória. Perfeito, Bia. Então vou dar a honra para você de anunciar a nossa entrevistada de hoje. Fica à vontade. Muito obrigada. Hoje nós estamos com a Patrícia Dias, que é a diretora titular do CIESP, mãe empreendedora, uma mulher que nos traz muito orgulho na cidade e como mulher também. Muito obrigada, Patrícia, por estar aqui e ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço imensamente o convite, obrigada mesmo, Anderson, obrigada, Bia, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a Patrícia, né, a Patrícia, mulher, esposa, mãe, filha, amiga, parceira, né, nesse momento aqui, né, é maravilhoso a gente poder trocar ideias, né, e figurinhas, né, e não é costura, né, porque a gente ainda não está nessa época, né, Bia, né, Sim. Mas assim, trocar boas dicas, né, e boas práticas empreendedoras, né. Com certeza. Só se for costurar os negócios, né? Com certeza, né? não, viu, Não isso param, aí, né? exatamente. Bom, o nosso videocast aqui, ele é dividido em 4 partes. Nós temos a história que inspira, né? História de sucesso, hoje contada aqui pela nossa querida Patrícia, nossa entrevistada. Tem a dica ao associado, para você que não é associado ainda e para você que é. Olha, são muitos os diferenciais e benefícios de você fazer parte da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, e a gente vai citar para você. Tem o ACEB em Movimento, que são as ações que a ACEB promove ou participa também, e tem o Botucatu que Cresce, sempre dica de empresas que estão iniciando a sua trajetória aqui na cidade de Botucatu. Mas a gente vai começar então, viu, Bia, com a entrevista com a Patrícia, contando um pouquinho, conhecendo um pouquinho melhor a Patrícia, essa empreendedora incrível aqui da cidade de Botucatu, né? Sim. Vamos lá com a primeira da nossa pauta, pode ser? Vamos lá. Patrícia, quais foram os maiores desafios e aprendizados da Patrícia como empreendedora? Bem, eu faço essa reflexão aqui junto com vocês, assim, porque a minha história foi marcada assim, por muita fé e muita superação. Eu venho de uma família com muito amor, mas uma família muito humilde, né? Perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e com 8 anos eu já sabia que eu tinha que meio que me virar na vida, né? Eu já tinha uma consciência que para sair da situação que eu estava, eu precisava estudar, precisava trabalhar. Tanto é que eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Tenho 36 anos de profissão, né? O pessoal que está assistindo aí faz a conta, né? Da idade, né? Então, assim, eu já tenho tempo de contribuição para se aposentar, né, Anderson? Mas, assim, ainda a idade ainda não me permitiu, né? Mas eu já tenho tempo de contribuição. Mas, assim, eu sempre tive um pensamento assim, eu preciso mudar essa realidade. E eu acho que com isso fez com que eu tivesse força de vontade, estudasse muito, me conectasse com pessoas com a possibilidade de transformar vidas. Eu falei assim, eu queria primeiro transformar a minha realidade, a realidade da minha família, da minha mãe, principalmente, que ficou viúva muito cedo, e precisava mudar. Então, assim, com 14 anos eu comecei a trabalhar numa indústria, a antiga Fábrica Nacional de Vagões. Hoje ela é uma empresa da Maxon, em Gesa, né, que faz, na época era vagões, mas hoje ela está fazendo chassis de caminhões e tudo mais. E assim, eu chegava, né, eu tenho essa imagem muito clara, eu chegava na empresa sempre depois um pouco do almoço, e eu via secretárias chegando, né, bem vestidas, com escarpão, todas maquiadas, né. E eu falava assim, um dia eu vou estar vestida dessa forma, vou estar chegando com o meu carro, né?
E também eu vou ter a oportunidade de empreender e empregar muitas pessoas, né? Porque naquele momento eu era muito grata pela oportunidade que eu estava tendo naquele momento. E o meu sonho era ter um Fusca bege, viu, pessoal? Ainda realizei esse sonho de ter um Fusca bege, mas quem sabe, né? Tô atrás de um Fusca bege. Mas, assim, eu tinha essa realização. Assim, demorou muito tempo, foi de step em step, degraus em degraus, e, assim, deu tudo certo, né? Eu consegui empreender e realmente mudar a realidade de outras pessoas. Mas eu acho que a grande lição é que a liderança, ela vem do servir. Primeiro, você tem que servir. Então, assim, na minha cabeça não entra a possibilidade de você estar num nível de liderança, de sentar um cargo de liderança e não ter essa postura de servir. Então, assim, para você que está nos ouvindo, se você quer ser líder, em primeiro lugar, você tem que servir. Você tem que entender de empatia, você tem que entender de pessoas. Sempre eu tenho falado que inovação não vem de máquina, vem de gente. E nós precisamos investir nas pessoas. Primeiro em nós, no autodesenvolvimento pessoal, porque eu não nasci líder. Eu fui adquirindo capacidades, acertando, errando, mais do que acertando, né? Então, para chegar aonde eu cheguei com essa consciência e com essa maturidade, né, que hoje eu tenho. E eu vejo assim, né, olho para trás e falo assim, nossa Deus, como foi bom, né, tudo aquilo que eu passei, mesmo na dificuldade, eu sempre tive o copo cheio, eu sou uma pessoa muito otimista e visionária, eu não penso nada com o copo vazio. As pessoas chegam com grandes problemas e desafios e falam, uau, que possibilidade da gente crescer, da gente fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, é uma postura completamente diferente. Por isso que eu falo que empreender é atitude muito mais do que capacidade técnica. Você tem que ter uma atitude empreendedora. E empreender é o quê? Você vê aquilo já lá na frente, realizado, sem ter aquilo já feito hoje. Né? É essa capacidade que a gente tem de ser visionário lá na frente. Então, para quem me conhece muito intimamente, sabe, eu não sou a pessoa, talvez assim, mais inteligente do mundo, mais esforçada e dedicada. Você pode ter certeza que eu estou no ranking ali da dedicação. E eu vejo que dedicação, ela traz realmente foco para aquilo que a gente vai fazer. A fé, realmente, ela traz direção, né, para onde a gente vai. E o amor, ele realmente baliza tudo aquilo que a gente vai fazer, que é propósito, né, essa visão mais empática, de você entender o próximo, de você entender as necessidades e, com isso, juntos, a gente poder angariar novos horizontes. Ô Patrícia, quando a gente fala do papel da mulher na sociedade, a gente vive um momento, entendo eu, incrível nesse sentido. Eu vou citar três posicionamentos aqui, tá? Nós temos a Fátima Baldini à frente do Sim Comércio, sim. Nós temos a Bia à frente da Associação Comercial, nós temos você à frente do Ciesp. No caso específico seu, um setor que é muito masculino. Primeiro eu queria entender como é que foi você quebrar essa barreira e chegar à frente do Ciesp, que eu acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto, você tem a noção que você, a Bia, a Fátima e tantas outras mulheres são inspiração para as outras mulheres que estão começando a carreira e vocês acabam se tornando um ponto onde as pessoas querem chegar, como vocês conseguiram vencer todas essas barreiras? Em primeiro lugar, eu vejo que, né, essa possibilidade que Deus tem dado para nós, né, Bia, né? São possibilidade complementar, né? Por exemplo, a SEB com o Ciesp tem uma sinergia gigantesca, né? Sim. Enquanto um cuida, né, do mercado, um cuida de produto, o outro cuida, né, dos negócios. Então, a gente tem essa sinergia, essa parceria, e eu acho que isso é maravilhoso, né? Há quanto tempo a gente buscava essa sinergia, né? Tá ainda mais próximo. Então, conte comigo sempre, viu, querida, né? Igualmente. E assim, Anderson, o lugar de mulher é na primeira fileira aplaudindo outra. Perfeito. Lugar de mulher, não existe competição, né? E eu vejo assim que não existe competição nem entre a questão da mulher e muito menos com a questão masculina, né? Eu vejo assim que jamais eu quero estar no seu lugar, viu, Anderson? Porque eu vejo assim, né? Jamais eu quero ser homem, mas eu quero estar somando junto com você. Então, somando nessa caminhada empreendedora. E assim, eu estar no Ciesp, eu falo, gente, é por Deus. Tá? É por Deus mesmo. Quando eu recebi o convite Posso contar isso? Posso contar aqui, por né? favor, esse é o espaço. Quando eu recebi o convite, né, para assumir a diretoria titular, já eram 72 anos
de história só de diretores homens. Eu falei, nossa, que desafio, né? E eu fui, assim, buscar a direção de Deus mesmo, porque, assim, né, a gente fica assim, quem sou eu? Por que eu? Né? A gente fica com algumas incógnitas, né? Eu já estava aqui em Botucatu, já há 14, 15 anos que eu já estava empreendendo aqui em Botucatu, sou de São José dos Campos e vim para cá para empreender e construir a fábrica, a indústria. E eu falei assim, fui orar, né? Era uma sexta-feira, eu tinha que dar resposta até segunda-feira e fui buscar de Deus mesmo, né? E fui, através da palavra de Deus, falei assim, Deus, fala comigo, né? Me dê uma direção, porque eu imagino que quando a gente tem a possibilidade, Anderson e Bia, de nós estarmos em algumas posições, é para fazer a diferença. Tá? Ter o poder da caneta é você fazer a diferença para as pessoas, fazer a diferença na comunidade e naquilo que você se propõe a fazer. E eu fui orar a Deus e, através do livro de Esther, eu fui ler um livro, inclusive curto, oriento, né, e indico para todos que, né, as mulheres que estão nos ouvindo a ler o livro de Esther. História maravilhosa de uma judia que foi criada num período ali persa e que se tornou rainha do Império Persa, tá? Então, assim, mas ela era uma judia e, num determinado momento na história de Israel, e também que estava fazendo, né, que vivia no momento ali do reinado persa, eles foram, teve um decreto do rei, que era marido da rainha Esther, que o nome dela era Radassa, né, judia Radassa, e nome Esther Pérsia, para ser dizimado o povo judeu. Né? E naquele momento, teve um momento muito crucial, onde o primo, né, de Radassa, né, e da Esther falou para ela, talvez seja para este momento, para este tempo, que você foi colocada nesse reinado, no trono, para interceder por esse povo. E eu entendi muito de Deus que naquele momento, Deus tinha me preparado há 14 anos para estar naquele momento, para estar aceitando essa vocação, esse cargo, né? Esse chamado, para estar fazendo a diferença como mulher, com toda essa expertise para o CIESP. E eu vejo que realmente existe assim, uma barreira, né? Eu honro muito todos os homens que passaram na direção do CIESP. E eu queria fazer, e me propus a fazer algo realmente diferente. E foi com essa direção que eu fiz o meu sim e aceitei passar por uma eleição. E a gente tem caminhado durante 4 anos de uma forma totalmente diferenciada, empática, trazendo uma outra visão para o CIESP. Só que realmente tem barreiras, óbvio, né? Sim. Como Esther teve barreiras, né? Porque se chegar naquela época, diante do rei, sem a permissão, era um decreto de morte. E ela teve graça. E eu falo assim que todos os associados do CIESP, os empresários, nossos parceiros, têm me dado essa oportunidade de ter essa graça de estar trabalhando junto com eles, né? Eles têm me dado essa honra, essa parceria, no qual, assim, eu agradeço demais a parceria de todos os associados, grandes empresários de grandes, pequenas e médias empresas, pequenas empresas, que têm me dado a oportunidade de falar em nome deles e representar, têm aceitado a minha liderança, né? E têm visto essa visão parceira. Tá? Mas lógico que na minha trajetória eu tive muitas dificuldades por conta dessa questão do mundo mais conservador e masculino. Mas nunca eu precisei perder a minha essência, nunca precisei dar carteirada no sentido de ser isso ou ser aquilo, para colocar a minha voz, para colocar as minhas ideias e implementar as coisas que eu precisava fazer. Muito pelo contrário. Eu acho que a competência, a fé, a sensibilidade, a empatia, sim, ela nos faz ter uma boa interlocução em relação a isso. E a visão é essa, sabe, antes, fazer com que as mulheres falem assim, olha, se elas conseguiram, eu também posso. Continuar sendo inspiração mesmo. Sabe? Ter valores, falar, olha, em cima de valores, de essência, você não precisa perder os seus valores, a sua feminilidade, a sua competência, a sua sensibilidade para estar em cargos de liderança. Muito pelo contrário, o mundo hoje pede e está propício para a inteligência feminina. Você sabe, só um detalhezinho, viu, Bia? É legal a gente estar falando um pouco sobre isso, porque essa capacidade que a Patrícia citou, ela independe de sexo, né? Sim. Pelo contrário, na verdade, assim, é o que você se propôs a fazer, como você se preparou para chegar lá. Exemplo disso, 72 anos depois, CIESP, uma mulher assume a direção, mais de 100 anos depois, a Associação Comercial, outra mulher assume a direção. E nessa bancada eu sou minoria. E eu acho lindo isso, eu acho muito bacana, porque a mulher é super organizada,
preparada, ela é muito competente, ela é muito melhor que o homem, para falar a verdade. Eu não estou falando aqui da boca para fora, eu realmente penso isso. Então, parabéns a vocês que estão ocupando cada vez mais o espaço que é merecido. Ninguém colocou lá porque a Patrícia é boazinha, porque a Bia é boazinha. Vocês mereceram e chegaram no lugar que vocês deveriam estar há muito tempo. Muito obrigada. Então, obrigado pela sua deferência e pela sua honra. Que todos possam aprender, inclusive com você, né? Porque em alguns ambientes que nós vamos, nem sempre é assim, viu, Anderson? Então, deixar claro que também, né? Disso. Nem sempre é assim. Mas, como você, a sua inteligência, a sua maturidade te faz reconhecer isso. E, assim, nós não somos maiores nem menores, somos juntos. Nós andamos no mesmo, ao lado, um ao lado do outro, agregando e fazendo a diferença na comunidade no qual nós fomos chamados para servir. É isso aí. Bia? Patrícia, eu acho que todas as mulheres que estão ouvindo, elas se perguntam, e é uma coisa que eu me pergunto também, te conhecendo um pouco, já entendo um pouco, mas conta pra gente como que você consegue gerenciar seu tempo sendo mãe, filha, esposa, diretora titular do CIESP, professora, doutoranda, mentora, dona de casa, que eu sei também. Como que você faz para lidar com com o tempo, gerenciar seu tempo? Como que você dá conta? Isso é um desafio diário mesmo, né, gente? É um desafio diário. Enfim, eu costumo falar que equilíbrio não é algo fixo. Você conquista, você vai treinando, né, no seu dia a dia e construindo todos os dias, né? E eu vejo que a maturidade, né, dos meus 50 anos, ela permite também que a gente tenha uma visão um pouco diferente do mundo, as nossas percepções. E nada melhor do que uma rotina e de uma organização, né? Eu vejo assim, aprendi há muitos anos atrás, a ser uma boa planejadora. Então, assim, essa visão de planejamento diário. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que o dia continua tendo 24 horas, mas as nossas percepções, a nossa mentalidade, ela precisa estar mais calma, né? A gente vive num mundo ansioso, o Brasil é o segundo maior país que sofre de ansiedade no mundo. Então, assim, a gente precisa de equilíbrio. E eu amo ser mulher, dona de casa, mãe, né, esposa, mas também amo o meu lado profissional, aquilo que eu faço. Então, trazer esse equilíbrio com a questão de planejamento. E eu vejo assim que hoje não é o mais que vai... o maior tempo que eu tenho, por exemplo, com os meus filhos, que isso vai ser diferencial, mas sim a qualidade que eu tenho com eles. Até porque, assim, eles vivem em São José dos Campos, eu vivo aqui com meu marido, então, assim, a cada 15 dias eu vou vê-los, né? Senão eles me chamam de tia, eu sempre brinco assim, nós vamos começar a chamar eu de tia, né? Mas eu busco muito a questão do equilíbrio da fé, disciplina, essa questão da empatia e do amor, que eu acho que é primordial para gerenciar tudo isso. Então, assim, uma agenda muito bem planejada. A minha rotina, ela começa no domingo, viu? As empreendedoras que estão me ouvindo, então, dicas práticas. Começa no domingo, né? Eu termino meu almoço, dou uma descansadinha e a minha agenda começa. Então, eu vou reformular, fazer a minha agenda semanal. Eu nunca começa segunda-feira, a minha agenda começa no domingo. Então, eu vou avaliar todas os meus compromissos, reagendar, reafirmar, por exemplo, olha, no caso das minhas mentorias, olha, vamos fazer mesmo, não vamos? Então, assim, tá planejado, meus compromissos com o CIESP, que são bastantes, eu tenho uma demanda muito grande, e as minhas demandas familiares também, né? A gente vai no supermercado, viu, meninas? A gente lava a roupa, só passar que eu não passo, né? Mas a gente tem que dar atenção pro marido, porque senão ele é carente, né? Fica, né? Então, nós temos que dividir isso, mas entre fé, disciplina e amor, eu acho que são grandes pilares que vão nos balizar nesse momento, né? Então, assim, além disso, eu tenho um grupo, né, de casais, que eu e meu marido, a gente cuida de casais também, né, dessa espiritualidade também com o dia a dia empreendedor deles, e a gente faz em conjunto. Então, assim, ter atividades em conjunto com o seu marido é importante, ter atividades com seus filhos, ter atividades empreendedoras. Então, equilibrando isso bem, eu acho que é um segredo. Lógico que eu não tenho, assim,
a receita de $1 milhão. É questão de acertos que a gente vai testando ao longo do tempo. Mas eu vejo que família são pilares importantíssimos e ter propósito. Por exemplo, a gente estava falando aqui do CIESP. Vocês sabiam que esse é um cargo voluntário, né? Nós não recebemos absolutamente nada monetário para fazer isso. Nós entendemos que é o meu propósito para fazer isso. Eu entendi que é um propósito, é um tempo dedicado para fazer isso. Então, é isso que me move, né? Nesse propósito de entender que, sentado aonde eu estou, eu posso fazer a diferença na vida das pessoas e também, com isso, eu posso ser inspiração para os meus filhos. Porque hoje eles me apoiam. Nossa, mamãe, você foi em tal lugar, eu mando foto para eles. Olha, eu tô numa indústria conhecendo aqueles. Nossa, mamãe, eu também quero ir. Dá para você me levar? Principalmente quando eu fui na Nestlé dar uma palestra na Nestlé para as mulheres, eles ficaram loucos. Mamãe, quando é que eu posso ir lá, né? Porque eu voltei com as sacolas cheias de chocolate para eles, né? Então, assim, mamãe, como que eu posso ir? Então, eles entendem. Então, eu também posso ser inspiração para dentro da minha casa, sendo inspiração também para outras mulheres que eu posso, mas também não perdendo o meu eu como mulher, como família. Eu amo ficar em casa, eu amo ficar com os meus filhos, trocar ideia com eles, sentar à mesa. Eu não sou, assim, uma boa cozinheira. O masterchef da minha casa é o meu marido, né? Mas na medida do possível, fazer alguma coisa. Esse final de semana eu estava lá e fiz, né, o estrogonofe, que eles gostam, e a gente sentar em casa, juntos, na mesa, comendo, e ter esse momento em família. Então, eu acho assim, que esse equilíbrio e a maturidade também vão trazendo essas essências para nós, da gente equilibrar o dia a dia. E, assim, principalmente, gente, entender que nós temos valores são inegociáveis. Eu tenho visto na minha jornada empreendedora que muitos empresários e empreendedores têm trocado propósitos maravilhosos por qualquer proposta. E eu acho que nós somos guardiões dos nossos valores, né? A gente tem que preservar eles. E esses valores vão permear o nosso propósito. O que tem valor? O que vale a pena você fazer? Eu acho que é importantíssimo a gente ter essa percepção. E isso vai dar um bom norteador do equilíbrio da nossa vida no dia a dia que a gente faz. É o famoso equilibrar os pratinhos, né? Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo quer estar onde a gente está, mas ninguém quer passar pelo que a gente passa. Né? Isso é fato. Ô, Patrícia, queria saber como é que foi o seu primeiro contato com o mundo dos negócios. E aí queria também que você partilhasse com a gente, se for possível, obviamente, alguns exemplos de sucesso e também de insucessos, porque a nossa vida profissional não é muito diferente da vida pessoal. A gente tem muitas tribulações, muitos problemas, muitas pedras para ir tirando o caminho ali, né? Se você puder partilhar com a gente, até para se ver como uma forma de incentivo para quem está começando a empreender e de repente se depara com a primeira dificuldade e já pensa em desistir. Não pode ser assim. Eu queria que você compartilhasse essa história com a gente. Bem, como eu falei para vocês, eu comecei muito cedo, né, dentro da parte da indústria, continuo na indústria, não saí dela, né? Mas, lógico, eu fui me capacitando todo durante esse tempo. E foi em 2006, 2007, que eu tive a oportunidade de vir para Botucatu. Eu já conhecia Botucatu e que eu vim aqui para construir a empresa que eu construí durante esses 15 anos, né? Fez 15 anos a empresa. E depois eu fui ter outros negócios, que hoje eu toco outros negócios. Mas foi assim, eu tive a oportunidade de vir para cá, recebi o convite, né? Eu era CLT, tá, gente? Eu era CLT, né? Toda a vida. E eu tive a oportunidade de vir para cá, numa outra modalidade, exatamente para construir a empresa, né? Então, assim, alguns exemplos, assim, positivos, né? No sentido, assim, de você fazer um bom planejamento, né? A empresa que ela foi planejada, ela teve um planejamento estratégico muito robusto, principalmente depois que nós fomos para a nossa sede própria em 2015. Nós fizemos um planejamento até 2030 muito robusto, né? Visionário, né? Para construir tudo que a gente construiu aqui. E, logicamente, que quando a gente começa um negócio com um bom planejamento, ele tende a se perpetuar. Lógico que no meio do caminho tem muitas intempéries, né? Por exemplo, no meu segmento aeronáutico teve altos e baixos, sempre teve. Então, você tem que ter um planejamento com uma gestão de risco importante, né? E as perguntas, e se? E se? Você nunca tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, C, D, E, etc. Tá? E lógico que quando você começa
a empreender, você começa a adquirir os caminhos, sabe, gente? No sentido assim, você tem que ter network, você tem que ampliar os seus caminhos de conhecimento. Você não precisa saber de tudo, mas o telefone de quem sabe você precisa ter. Né? A sua agenda de telefone, ela tem que ser robusta, tá? Então, assim, ela é importante. E eu vejo, assim, como um desafio para a gente colocar nessa trajetória, né? Que é o desafio da liderança, viu, Anderson e Bia? Eu não nasci líder, como eu falei para vocês, né? A gente vai acertando e vai errando, né? E eu digo assim, o meu exemplo de liderança foi assim, eu fui criado por mulheres muito fortes. Então, eu tinha um exemplo dentro da minha casa que eu tinha que ser ferro e fogo, né? Sabe aquela liderança? Faz, obedece quem tem juízo, né? Que se você for, né? É esse padrão, né? E eu vejo, por exemplo, assim, como um pêndulo. Se você for para um lado muito do pêndulo, que é esse pêndulo mais radical, e não dá muito certo, porque as pessoas hoje não são movidas por palavras de comando. Se fosse assim, você dava ordem para uma criança, ela ia fazer. Não, você fala para ela, não enfia a mão na tomada, o que ela vai fazer? Primeira coisa, enfiar a mão na tomada. Então, palavras de comando não mudam ninguém. E depois eu falei assim, não, eu estou sendo muito rude, eu estou sendo muito radical, isso não é legal. E aí fui para um outro lado do pêndulo. Não, você é uma chefe legal, você é uma líder, gente boa, que não perde um churrasco. E também não dá certo, porque as pessoas não têm a mesma maturidade que nós temos. Então, na hora que você vai dar uma bronca, o que vai acontecer? As pessoas não vão te respeitar. Até chegar nesse consenso de ter uma liderança equilibrada, pensando no servir e pensando nas pessoas. E para isso eu tive que mudar. Então, assim, eu não podia ser mais a Patrícia radical, né? Totalmente tradicional, que a gente fala do tradicionalismo. Eu não podia ser uma Patrícia totalmente liberal, mas, assim, eu tinha que ter equilíbrio. Então, nesse sentido, Anderson, eu aprendi exatamente na prática que eu tinha que entender de gente, que entender de pessoas. E para entender de pessoas, eu preciso entender de mim. Então, a autorresponsabilidade da liderança, da líder Patrícia, da Patrícia antes e da Patrícia depois. Existe uma Patrícia antes e uma Patrícia depois dessa autoconsciência de estudar neurociência, de buscar me desenvolver como liderança, de conectar com outros líderes, de entender da importância das pessoas, da empatia, de entender um pouco mais desse processo de liderança, entender que a liderança... Para mim, no meu tradicionalismo, a liderança ela é solitária. Não, eu sou solitário, na hora que eu cheguei aqui no topo, eu vou ficar olhando todo mundo lá embaixo. Oi? Errou, né? Depois que você lê o livro O Monge Executivo, você vê que é completamente diferente, né? A liderança realmente é você servir, porque muitas pessoas não vão poder estar aqui, mas você que desce. Você que inclui as pessoas. Então, eu vejo assim que um grande ensinamento foi realmente descer, calçar sandálias da humildade, entender mais de pessoas e proporcionar para que essas pessoas possam ser diferentes e transformar vidas através da minha vida, entendendo de pessoas. Essa inteligência emocional, para que você replique uma segurança psicológica para os seus colaboradores, Perfeito. É difícil de desenvolver. É só o tempo, hein, Patrícia? É muito tempo Parabéns. Estudando e também se dedicando a tempo, né? Tem alguns programas que eu continuo fazendo e que eu implementei no meio da minha trajetória, assim como dicas, né? De você sentar, né? De sentar com os colaboradores, sentar com as pessoas, ter um tempo de qualidade, escuta ativa, que hoje as pessoas não têm, de você entender mais as outras percepções, e com isso você vai construindo uma jornada em conjunto. É fácil? Lógico que não. Tem hora que tem vontade de... Com certeza. Você já teve vontade de desistir 1001 vezes, tá? Mas eu acho que o propósito, aí entra a questão do propósito, dos valores, é maior. O meu propósito é muito claro, é transformar vidas, né? É ensinar outras pessoas. Não é fazer com que as pessoas joguem, né, no gol e façam gol sozinho, porque sempre chegou bolas quadradas, retangulares para mim. Vamos arrumar juntos essa bola e juntos vão fazer o gol? É nesse sentido que eu estou aqui caminhando na terra para fazer essa diferença. Ai, Patrícia, com certeza. Você inspira, você é uma mulher que me inspira.
E gostaria de... É muito bom ter você aqui, escutar você, aprender com você. Eu sei que você partilha muito o seu conhecimento e isso é raro, né? Infelizmente, a gente vê assim, não é todo mundo que tem essa facilidade de estar partilhando a sua história, o seu conhecimento e como você valoriza. Como você disse, como você coloca prioridade na sua vida. Você coloca prioridade e amor. Como isso faz a diferença, né? E para a mulher, o papel da mulher empreendedora hoje é muito complicado. Então, gostaria que você falasse um pouco o que você entende hoje como o papel da mulher empreendedora e os seus sonhos. Você falou de que você colocou planos de 15 anos, 30 anos. E hoje, qual que é o seu sonho e quais os planos que você tem para o futuro? Bem, primeira parte com relação à questão do empreendedorismo, né, do papel da mulher empreendedora. Eu quero continuar sendo inspiração, né, estando no CIESP, como mentora, nos meus negócios, né, na KeyX Solution, né, como facilitadora, enfim, nas várias vertentes que hoje eu tenho de negócios, continuar sendo uma mulher inspiradora, possibilitando a transformação de vidas de outras mulheres. Como você está falando assim, para ser inspiração, tem uns bastidores que ninguém conhece, né? E esses bastidores te custa, né? Te custa tempo, investimento, às vezes muitas renúncias, né? Quando eu vim para Botucatu, meu filho mais velho tinha 3 anos de idade, né? Eu vi ele crescer na horizontal. Eu fui mãe de Skype, né? Corrigia matemática, ensinava português online, né? Então, assim, existem renúncias que nós fazemos para chegar aonde nós chegamos, né? E que muitas vezes as pessoas não sabem. Em primeiro lugar, uma dica, né? Eu gosto de ouvir pessoas que entendem, né, e que calçam as minhas sandálias, ou que já calçaram as minhas sandálias, né? A gente só pode dar ouvido para pessoas que comem um quilo de sal junto conosco, né? Anderson e Bia, na verdade. Verdade. Senão, né? Então, assim, muitas pessoas já falaram milhões de coisas para mim. Mas assim, mas eu só vou dar atenção, né? E realmente acreditar e refletir com pessoas que realmente caminham comigo. Então, primeira dica, no sentido assim, empreendedoras caminham com pessoas no mesmo propósito que você. Não adianta você querer um futuro ou almejar um futuro estando perto de pessoas que não vão sustentar esse seu futuro. Então, o meu coração hoje é muito tranquilo para as pessoas que chegarem e as pessoas que forem embora, então deixem ir. Esteja tranquila para as pessoas que vão ir, porque nem todas as pessoas que estão ao seu redor vão sustentar os seus sonhos e o seu propósito. E, assim, eu gosto muito, né, como da minha leitura diária, né, porque esse é o meu bastidor, também a leitura diária da Bíblia e também de vários livros que eu leio, no sentido, assim, de caminhar com poucas pessoas, mas com pessoas com propósito. Não adianta você ter, eu tenho muitos amigos, tá, mas quem são aqueles que vão caminhar com você? São pouquíssimos, vai caber na sua mão. Tá? Então, nesse sentido, eu vejo que é importante e também esse é o meu bastidor. Como eu mentorei muitas mulheres, eu também sou mentorada, né? E eu sou muito grata às minhas mentoras que me ajudam, que me auxiliam nessa caminhada, tá? Então, eu vejo assim que é importante nesse momento empreendedor. O papel da mulher, ele transcende o que a gente vê hoje dentro dos negócios, porque a inteligência emocional feminina, a sensibilidade feminina, a elegância da mulher para tratar de negócios é completamente diferente, tá? Nós somos competitivas, sim, mas competitiva com elegância, com classe, né? Com competência. E é nesse sentido que a gente tem que cada dia mais se posicionar, né? Em breve eu vou estar vindo aqui falar para vocês do meu livro que vai ser lançado em breve, né? Que está no forno, falando um pouco da questão do posicionamento dessa minha trajetória também empreendedora. Então eu vejo que é importantíssimo essa questão do posicionamento nosso como mulher e você andar com pessoas que já se posicionam, eu acho que é importantíssimo. A outra pergunta que você fez... Quais os planos que você tem para o futuro?
Olha, Bia, eu sou uma pessoa sonhadora demais, né? Eu deito com um problema e acordo com a solução. Eu sonho muito, né? Eu tenho vários objetivos na vida, mas o meu maior objetivo, lógico, é ir para o céu e levar o maior número de pessoas comigo, né? Inclusive vocês aqui. Opa, é inspirar vocês aqui. Esse é o meu maior propósito. Mas assim, dentro da minha vida, eu fiz 50 anos, mas o que eu estou vivendo hoje, eu planejei com 40. E eu já tenho plano, já estou me planejando o que eu faço hoje para os meus 60. E quando eu chegar a 60, eu vou me planejar para o meu 70, dos 70 para 80, aí depois, né, gente, eu vou ficar mais tranquila, né? Meu marido fala que eu não vou ficar tranquila, que se ele me conhece, ele não vou ficar tranquila, né? Mas eu projeto, pelo menos, né, os 10 em 10 anos é importante, porque a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Eu não tenho mais tanta vitalidade, vigor, embora todo mundo me conheça, sabe que eu sou ligada aí no 220, como eu tinha 25 anos, com 25 anos, né? Então, assim, eu estou me planejando a ser, né, a parte mais mentora, a parte mais educadora. Então, assim, eu voltei, né, eu dou aula desde 99, já dei, né, para universidades, voltei o ano passado para a faculdade, então hoje eu estou dando aula na FATEC, então eu voltei para a questão acadêmica, porque é uma coisa que eu mais amo, né, eu amo demais essa pegada acadêmica, então voltei porque realmente os meus planos é cada dia mais estar desenvolvendo, né, estou terminando, né, o doutorado, na metade do doutorado, terminando, me envolver mais nessa questão da academia, porque hoje eu tenho uma visão empreendedora e tem essa visão acadêmica que eu gosto muito. E também, junto no CIESP, esse plano de achatar, diminuir o gap entre a academia e a demanda que é as indústrias. Então, ser esse elo entre a academia, né, eu tenho projetos, papers já publicados, para diminuir esse gap entre o conhecimento acadêmico e as demandas que hoje existem gigantes dentro da indústria, né? Então, um dos meus sonhos é continuar sendo essa agente para diminuir esse gap entre a academia e ter mais produções práticas. Nos outros países, existem muitos mestrados profissionais, doutorados profissionais, e no Brasil, isso é muito pouco. Então, eu quero continuar sendo esse agente de transformação para diminuir, transformar conhecimento em prática e essa prática gerar conhecimento de forma substancial aí, e também fazendo com isso, né, o desenvolvimento das pessoas, da sociedade com que nós estamos. Mais 4 anos aí no CIESP também vai me proporcionar também outras vertentes também que a gente tem, para eu chegar aos 60 anos tranquila. Firme e forte. Firme e forte, Sabe, Deus quiser. nós tivemos uma aula aqui hoje, uma mentoria, viu, Bia? Que sensacional Com esse certeza. papo com a Patrícia aqui. A gente ficaria por horas falando com você, Patrícia, e eu partilho de muitas coisas do que você falou, em termos de poucos, mas bons e verdadeiros amigos. Eu tenho uma velha máxima que eu procuro. Primeiro, que eu acredito que aves da mesma plumagem voam juntas. Segundo, que eu acredito que eu tenho que eu sigo, né? 5 pessoas que eu elenco na minha vida, que eu uso como inspiração para estar próximo e para conviver, para fazer parte do meu ciclo de amizades. Isso, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença, porque é aquela velha história, né? Diga com quem andas que direi quem tu és. Então, realmente, eu acredito muito nisso. Patrícia, para a gente poder colocar um ponto final aqui, finalizar com você, eu vou fazer um ping-pong rapidinho. Não está combinado com a Patrícia, vou colocar ela aqui no fogo cruzado agora, viu, Bia? Olha. Mas são 5 perguntinhas que eu queria deixar para você rapidamente. Não, nem perguntas, são dicas, tá? Primeiro, um livro ou um filme inspirador que você gostaria de indicar para a nossa audiência? Um livro, Uma Vida com Propósito, tá? Do Rick Warner. Eu acho que é importantíssimo, todo mundo precisa saber o seu propósito aqui, por que nós estamos aqui, né? Agora, filme, nossa, meu Deus, tem filme Pode ser um dos dois. Já indicou o livro, já, tá ok. O livro, tá tudo né? certo. Uma Vida com Propósito, eu acho que é um grande norteador para todos que estão nos ouvindo. Uma figura, uma pessoa, homem, mulher, seja quem for, que te inspira. Uma mulher, a minha mãe, né? Que é uma mulher de superação, né? Ficou viúva há muito tempo, com 4ª série, e voltou a estudar, foi professor e se aposentou como professor, então para mim é uma inspiração. E um homem, aqui é o meu pastor Carlito Paz, que para mim é uma grande inspiração de vida. Uma frase que te representa. Josué 1:9, né? Seja forte e corajosa. Sucesso para você, Patrícia, é o quê?
Sucesso para mim é ir para o céu e levar o maior número de pessoas comigo. E para finalizar, um conselho que você daria a você mesma no início da sua carreira? Escute mais a Jesus. Siga mais, leia mais a palavra de Deus, né? De dia e de noite. Com certeza você não vai se desviar do seu propósito, daquilo que realmente Deus tem para você. Você sabe que quando a gente monta a pauta do nosso programa, né, Bia? São tantas pessoas, personalidades, empresários que a gente tem para trazer para o nosso programa, a gente não consegue trazer todo mundo, obviamente. Então a gente faz uma seleção muito criteriosa. E a Bia trouxe o seu nome para a gente e foi uma escolha muito feliz porque foi um bate-papo tão engrandecedor e enriquecedor para a nossa audiência e para a gente, como pessoa, como ser humano, como profissional, como empreendedor, que a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço imensamente, obrigado pelo convite, foi uma manhã maravilhosa esse bate-papo. E saiba que John Rohn tem uma máxima que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Hoje a minha média tá ótima aqui nesse programa, entendeu? Tá maravilhosa aqui, entendeu? A recíproca é verdadeira, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Muito obrigado, Patrícia, pela presença. Quer falar alguma coisa para se despedir da Patrícia? É só agradecer a sua presença e agradecer o apoio que desde que eu tomei posse, você estava presente, continua presente em minha vida e você é uma inspiração para mim, com certeza com todas as mulheres. Parabéns pela mulher maravilhosa, por você sempre, você é uma pessoa que além de inspirar, a gente sente confiança, a gente sente que pode se apoiar. Então, eu gostaria de dar os parabéns pela pessoa maravilhosa que você é e muito obrigada por participar aqui. E espero que a gente caminhe junto durante muito tempo. Obrigada, eu agradeço demais mais uma vez o convite, Bia, as suas palavras, saiba que é recíproco também. A você, Anderson, muito obrigado pela gentileza, né, e a generosidade de abrir esses microfones aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre vida, sobre fé, sobre esses pilares que são tão importantes para nós. O empreendedorismo, ele não pode caminhar sem disciplina, sem fé, sem propósito, porque senão a vida da gente fica muito vazia, fica vã, não tem sentido. E tem que fazer sentido, né, gente? Tem que fazer sentido. Então, assim, agradeço pela caminhada junto com vocês aqui, desse bate-papo, e conte comigo sempre nessa nossa jornada. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Ô Bia, vamos falar da dica para o associado aqui, né, da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Sim, vamos lá. Então, a gente tem muitas soluções para oferecer para os nossos associados. E uma solução é a recuperação de crédito. O que seria isso? A gente perde muito tempo com cobranças, funcionários preocupados com a inadimplência, e nós temos a solução. Pensando nisso, a gente tem como ajudar o empresário a terceirizar essa cobrança. Nós fazemos isso pelo empresário, pela empresa, sem custo nenhum. Você não precisa pagar nada e a gente pode cobrar para você e a gente consegue negociar com seus inadimplentes. É um tempo que você vai gastar a menos e um tempo que você vai ganhar, além de conseguir recuperar grande parte desse crédito que está parado e usar esse crédito para capital de giro e tudo mais que a gente está necessitando tanto nas nossas empresas. Então, fica a dica aí, o ACI Recuperação de Crédito que a gente tem como solução para vocês na SEB. Olha, é uma dica muito interessante, porque, por exemplo, eu trabalho com a área comercial aqui das emissoras. Aí você fecha um negócio com um cliente e, de repente, aquele cliente obviamente não conseguiu saldar a sua obrigação com a empresa. Fica tão chato você ir fazer essa cobrança para o cliente, a relação não fica legal, né? Com certeza. Então, a associação comercial pode te oferecer esse serviço e, detalhe, é exclusivo para o associado. Então, associe-se hoje mesmo. A nossa associação estando cada vez mais forte, sem dúvida nenhuma, quem ganha é o próprio comércio, tá? A SEB em movimento, o que você pode contar das ações, os passinhos da SEB aí pela nossa região, por Botucatu? Então, nós temos aí um evento, o primeiro evento, na verdade, especialmente para a mulher de Botucatu, especialmente para a mulher empreendedora, autônoma, profissional liberal, para todas as mulheres. Nós teremos nosso primeiro encontro do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura. Esse conselho, ele faz parte das associações comerciais, já existem quase todas as associações comerciais do Brasil,
tá? Não só do estado de São Paulo. E a gente vai estar, no dia 4 de novembro, às 19 horas, a gente vai estar recebendo as mulheres. E lá, eu vou estar explicando, a gente vai estar colocando para vocês o que é o Conselho da Mulher, como funciona, como que você faz para participar. Então, vai ser um momento de trocas de experiências, de partilha, e onde nós, mulheres, podemos brilhar cada vez mais. Então, eu conto com a presença de todas as mulheres, a gente vai deixar o link aqui embaixo, é só fazer a inscrição, é gratuito. Tá? Então, um momento assim para a gente, que a mulher, ela, como nós estávamos falando, a gente corre tanto, tem tantas demandas, então é um momento também para a gente parar um pouco e olhar para nós mesmas. Como a Patrícia falou, o autoconhecimento é a chave para a gente poder estar empreendendo cada vez melhor e atuando com tantos papéis que nós temos como mulher. Bom, nós temos o Botucatu que cresce para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje. Você tem alguma dica? Eu tenho aqui se você precisar. É a sua dica. Então tá. Ó, nós temos a Construmarques aqui em Botucatu, que há muito tempo está instalada ali na Campos Sales, e agora ela está com uma sede linda, maravilhosa, sim, cresceu muito, na mesma Campos Sales ali, com a saída também para Visconde do Rio Branco. Então acho que é o destaque dessa semana, aqui no nosso programa, desse mês, na verdade, no Espaço Botucatu, que cresce essa empresa que realmente tem uma trajetória de sucesso muito grande aqui na cidade de Botucatu. Bia, vamos fechar o nosso videocast aqui? Sim, fechando mais um. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Mais uma vez, um prazer enorme dividir essa bancada com você. Prazer todo meu. Até o próximo entrevistado, que fica na expectativa do nosso próximo entrevistado. Hein? Vai ser muito legal também, uma história bem interessante, né? Vão gostar muito, com certeza. Obrigado, viu, Bia? Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até o nosso próximo programa. Aproveite e siga todas as nossas redes, né? Instagram, sim, se inscreva no nosso canal do YouTube e tudo mais, para você acompanhando tudo que a Associação Comercial e Empresarial de Botucatu tem para te oferecer como diferencial. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço.